Fala galera, beleza? E o tema de hoje vai ser nomenclatura de compostos orgânicos. Deixe o seu like maroto e se inscreva no canal. Bora lá! Olha só, quando a gente vai falando sobre nomenclatura, a gente tem que entender três partes. Para a gente formar o nome daquele composto, é preciso que haja um prefixo. Esse prefixo está relacionado à quantidade de carbonos. Então tem a quantidade de carbonos aqui, é o nosso prefixo. Esse infixo está relacionado se é saturada ou insaturada aquela molécula. Então, se for saturada, significa que só tem ligações simples. Se for insaturada, eu posso ter ligações duplas ou ligações triplas. Estou relacionado a ligações. Tá? E o sufixo. O que seria esse sufixo? Quando a gente está falando do sufixo, a gente está falando sobre as funções orgânicas. Tá? Então, são as funções orgânicas. Beleza, então para montar o nome do nosso composto é necessário que haja prefixo, infixo, sufixo. Agora, prefixo. Prefixo, eu não falei que é a quantidade de carbonos? Então, se eu tiver apenas um carbono, eu tenho um prefixo chamado met. Se eu tiver 2 carbonos, o prefixo é o et. Se eu tiver 3, é o prop. 4 é o but. 5 é o pent. 6 é o ex. 7 é o ept. 8 é o oct. 9 é o non. 10 é o dec. E por aí segue a tabela. Eu preciso que você entenda que, no mínimo até o 10 ali, é importante que você saiba fazer. Tá ok? Outro detalhe. Se a minha cadeia for uma cadeia fechada. Então, se a minha cadeia ela é fechada, eu preciso escrever antes do prefixo a palavra ciclo, tá? Então, ciclo but, ciclo pent, ciclo prop, por aí vai. Infixo. Se a gente está falando sobre os infixos, é relacionado às ligações químicas, não são os tipos de ligações? Vou colocar aqui, ó, tipos de ligações. Então, se são os tipos de ligações, se eu tiver somente ligações simples, eu preciso adicionar o infixo an. Se eu tiver uma ligação dupla, apenas uma ligação dupla, o meu infixo será o en. E se eu tiver uma ligação tripla? Se eu tenho uma ligação tripla, significa que o meu infixo é o in. Beleza? Então, só que eu posso ter 2 ou mais ligações do tipo en e in. Aí eu preciso relacionar a existência dessas duplas, né? Da seguinte forma. Ó, di significa que eu tenho 2, tri significa que eu tenho 3, tetra significa que eu tenho 4, penta significa que eu tenho 5 e por aí vai indo. Tá? Então, se eu tiver 2 duplas, significa que eu tenho di-in. Se eu tiver 2 triplas, eu vou ter di-in. Se eu tiver 3 duplas, então vai ser o tri-en. Se eu tiver 3 triplas, aí vai ser o tri-in. E por aí sucessivamente. Entendeu como funciona? Sufixo. Sufixo está relacionado à função orgânica. Tá? Então, aqui a gente vai falar sobre a função orgânica. Olha só que legal. Hidrocarboneto. Hidrocarboneto, a terminação, tá? O final ali da minha palavra, da minha nomenclatura, vai ser o O. E como que eu identifico que são hidrocarbonetos? Que as minhas moléculas são hidrocarbonetos? Da seguinte forma, sempre que eu tiver apenas carbono e hidrogênio, só tem carbono e só tem hidrogênio, significa que é um hidrocarboneto.
Se eu tiver uma função álcool, ó, álcool terminado em ol. Portanto, aqui, para me identificar que é uma função de álcool, eu tenho que entender o seguinte. Para ser uma função álcool, eu tenho que ter, obrigatoriamente, um carbono saturado. O que é esse carbono saturado? É o carbono fazendo somente ligações simples, tá? Então tem que ter um carbono saturado ligado a ele aqui, ó, uma hidroxila. Se a minha hidroxila está ligada ao carbono saturado, eu tenho um álcool, tudo bem? Se o carbono não for saturado, não. Aí é uma outra função, beleza? Então, peraí. E o aldeído? Ó, função aldeído, al. Nesse caso do aldeído aqui, ó, eu preciso lembrar o seguinte, que a função orgânica de aldeído é a carbonila ligado ao hidrogênio. Ah, beleza? Então, essa daqui é a função do aldeído. Cetona. Ó, cetona terminado em ona. No caso da cetona aqui, ó, eu vou ter uma carbonila com carbonos adjacentes, tá? Você está vendo aqui? Então, essa carbonila tem que estar entre carbonos, beleza? Por último, não que vai ter acabado as funções, mas só mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Ácidos carboxílicos. Então, ácidos carboxílicos, a terminação é o oico. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, uma carbonila ligado a uma hidroxila. Pronto. Aqui eu tenho uma função de ácido carboxílico. Tudo bem? Entendeu mais ou menos como que são as funções?